Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 16 de agosto de 2018. Florianópolis é colocada em desenvolvimento entre as capitais, revela Firjan. Florianópolis ficou com a primeira colocação entre as capitais brasileiras no Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal IFDM, divulgado nesta quinta-feira 28 pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro Firjan. Em Santa Catarina, 54 cidades ocupam uma posição entre os 500 maiores IFDMs do país, dos quais 7 estão entre os 100 melhores, superado apenas pelos estados do Rio Grande do Sul e São Paulo. O estudo acompanha o desenvolvimento socioeconômico dos mais de 5.000 municípios brasileiros com base na educação, saúde, emprego e renda em 2016. Dos mais de 2,9 mil municípios do Brasil analisados, 243 tiveram desenvolvimento moderado e 45 alto desenvolvimento. Apenas 3 cidades foram classificadas com desenvolvimento regular e nenhuma foi classificada com baixo desenvolvimento em 2016. Os 10 municípios mais desenvolvidos têm desenvolvimentos semelhantes, sobretudo em saúde e educação. Por sua vez, tem desenvolvimento moderado no IFDM emprego e renda. Nesse grupo, todos os 10 municípios ficaram do grupo do top 500 do país, sendo que 7 estão no top 100. Santa Catarina. O maior avanço foi do município de São Lourenço do Oeste, impulsionado pelo desempenho em emprego e renda. 5 municípios catarinenses: Rio do Sul, Balneário Camboriú, São Lourenço do Oeste, Tubarão e Blumenau apresentaram evolução nas 3 áreas analisadas. Entre as 10 cidades com menor IFDM do estado, as baixas pontuações no IFDM emprego e renda as colocaram nesta posição. Em relação a 2015, o município de São José do Cerrito apresentou o maior avanço do estado, devido ao avanço do quesito emprego e renda. Já o município de Calmon perdeu o grau de desenvolvimento moderado e ficou com a última posição no estado, impulsionado pela vertente emprego e renda que caiu 20,9%. No Livro dos Espíritos, terceira parte, Allan Kardec esclarece sobre as leis morais e uma delas é a lei de progresso, que ele analisa a partir da pergunta 791. A civilização se depurará um dia, fazendo desaparecer os males que tenha produzido. Sim, quando a moral estiver tão desenvolvida quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. 792. Porque a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Porque os homens ainda não se encontram em condições, nem dispostos a obter este bem? 792. A não seria ainda porque, criando necessidades novas, excita novas paixões? Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo, é necessário tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. Ver itens 751 e 780, 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis pelo desenvolvimento moral. Acreditais estar muito adiantados por terdes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, porque estáis melhor instalados e melhor vestidos que os vossos selvagens, mas só tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e quando passardes a viver como irmãos, praticando a caridade cristã. Até esse momento, não sereis mais do que povos esclarecidos, só tendo percorrido a primeira fase da civilização. Comentário de Kardec: a civilização tem os seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo, mas nem por isso deixa de constituir um progresso natural, necessário, que leva consigo mesmo o remédio para aqueles males. À medida que a civilização se aperfeiçoa, vai fazendo cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral.
de dois povos que tenham chegado ao ápice da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, cupidez e orgulho, em que os costumes sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver-se com mais liberdade, em que exista mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, em que os preconceitos de casta e de nascimento sejam menos enraizados, porque esses prejuízos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último como para o primeiro, em que a justiça se exerça com o mínimo de parcialidade, em que o fraco sempre encontre apoio contra o forte, em que a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, em que haja menos desgraçados, e por fim, em que todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Será essa civilização cristã que o Espiritismo estabelecerá na Terra, como se vê pelas explicações dos Espíritos e os comentários de Kardec. A civilização incompleta em que vivemos é apenas uma fase de transição entre o mundo pagão da antiguidade e o mundo cristão do futuro. Nos costumes, na legislação, na religião, na prática dos cultos religiosos, vemos a mistura constante dos elementos do paganismo com os princípios renovadores do cristianismo. Cabe ao Espiritismo a missão de remover esses elementos pagãos para fazer brilhar o espírito cristão em toda a sua pureza. Veja-se, a propósito, todo o capitão I de O Evangelho segundo o Espiritismo. N. do T. Só passo a passo os povos conseguem atingir o progresso. Por enquanto, o homem tem usado o conhecimento para alimentar a sua inferioridade moral, gerando como consequência a necessidade do sofrimento como instrumento de sua elevação moral. Um dia o homem equilibrará as duas forças, o conhecimento e a moral, atingindo a sabedoria. O progresso é uma força viva da natureza, não estando no homem o poder de sustá-lo pelas leis oriundas de seu egoísmo e orgulho, quando muito embaraça, mas sempre está sofrendo a sua ação construtiva. Os abalos físicos e morais que sofre a humanidade de tempos em tempos são a mostra de sua presença transformadora. Allan Kardec também questionou os espíritos sobre a contribuição do espiritismo na evolução da civilização. 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Esta foi a crônica do amanhecer de 16 de agosto de 2018. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.